Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos fazer o balanço não só da jornada anterior como deste primeiro terço do campeonato e vamos falar também do Luizão vira todos, essa nova modalidade que já é velha no campeonato português. Última jornada do primeiro terço do campeonato com o Futebol Clube do Porto a aumentar a vantagem sobre o segundo classificado. O Futebol Clube do Porto venceu o seu jogo em casa frente ao Belenenses e usufruiu do empate do Sporting em casa frente ao Braga, tendo agora uma vantagem de 4 pontos para o segundo e de 5 pontos para o terceiro. Em casa frente ao Belenenses, o Futebol Clube do Porto teve um jogo difícil, tal como já se previa. Um jogo onde se aliaram vários fatores de dificuldade para a nossa equipa. Por um lado, o curto espaço de recuperação face ao jogo com Leipzig. Por outro lado, algumas ausências, quer por lesão, quer por castigo. E depois, simultaneamente, também a dificuldade inerente ao adversário. Um adversário que, quando joga frente ao Futebol Clube do Porto, não tem os azares de fazer assistências para golo, não tem os azares de golos na própria baliza, ou não tem os azares de marcar golos e os mesmos serem anulados por fora de jogo. Mas, se já vamos à parte da arbitragem, não podemos deixar de dizer o seguinte. É, de certa forma, vergonhoso que o Dragão de Ouro de Águia ao Peito, leia-se Rui Pedro Soares, o presidente da SAD do Belenenses, venha, através dos seus mais diretos colaboradores, porque não foi ele próprio que deu a cara, venha pedir as gravações do vídeo-árbitro do jogo Futebol Clube do Porto Belenenses. E isto é vergonhoso porque o senhor em causa não pediu, nem a SAD em questão, não pediu qualquer gravação do lance brutal do Eliseu sobre o Diogo Viana. E portanto é ridículo vir-se agora pedir este tipo de gravações, nomeadamente, e conforme já tivemos aqui a oportunidade de demonstrar no dia de ontem na batalha, nomeadamente quando o Belenenses tem tido uma série de jogos em que tem sido prejudicado frente ao Benfica e beneficiado em relação ao Futebol Clube do Porto e nunca abriu a boca o Dr. Rui Pedro Soares ou quem quer que seja. Mas como dizíamos, o Futebol Clube do Porto teve uma vitória extremamente difícil frente ao Belenenses, com ausências, com cansaço, mas teve algo que efetivamente é diferenciador das épocas anteriores. Teve o apoio constante e contínuo do público. Eu diria que noutras ocasiões teríamos ouvido tremendas assobiadelas ao longo do jogo, mas desta vez o Dragão empurrou a equipa para a vitória, o Dragão esteve sempre com a equipa, o Dragão sentiu o momento em que a equipa mais precisava de apoio e o Dragão não lhe falhou. O Dragão não falhou num único segundo sequer, o Dragão empurrou verdadeiramente a equipa para os 3 pontos tão importantes e tão necessários. Desse jogo, registar também algumas notas que me parecem importantes sobre aquilo que diz respeito à relação dentro do próprio grupo de trabalho. Muitas das vezes têm-se procurado fantasmas nos jogadores menos utilizados, mas temos tido provas cabais de que este grupo de trabalho rema todo para o mesmo lado. O nome mais em foco tem sido Iker Casillas, e eu desafiava qualquer pessoa a ver o que fez Iker Casillas no final do jogo. Iker Casillas aproximou-se do grupo, veio com o grupo até junto da bancada onde se encontram os Super Dragões e foi o jogador que impulsionou os restantes a fazerem uma fila e a levantarem os braços para a bancada. Ou seja, foi o impulsionador de uma simbiose ainda maior entre adeptos e clube. E portanto, quando se fala na dita azia de Iker Casillas, pena é que não se tenha sublinhado esta atitude de Iker Casillas. Da mesma forma que se tem procurado, nomeadamente em Oliver Torres, encontrar algum foco da tal azia, e Oliver Torres tem estado sempre com a equipa. E isso vê-se claramente nos festejos dos golos. Quando se vê em festejos de golos, com os jogadores que jogam menos, a fazerem esses festejos de uma forma tão efusiva, a azia que muitos querem incutir nos jogadores do Futebol Clube do Porto fica morta desde logo à nascença. Como disse, com esta vitória, o Futebol Clube do Porto alargou para 4 pontos o fosso para o segundo classificado. E é importante que nós façamos aqui um certo ponto de ordem à mesa naquilo que aconteceu no primeiro terço do campeonato, em particular no que diz respeito às arbitragens. O Futebol Clube do Porto foi acusado de ter sido beneficiado no jogo frente ao Belenenses. Eu não sei se foi beneficiado ou não. Há lances de dúvida. Acredito que possa ter existido um penalti
que pudesse ter sido assinalado contra o Futebol Clube do Porto, mas é preciso ter uma desfaçatez e uma lata tremenda de vir falar de arbitragens em jogos do Futebol Clube do Porto. É que nestes 11 jogos do primeiro terço, em que o Futebol Clube do Porto conseguiu 10 vitórias e um empate, em que o Futebol Clube do Porto é o melhor ataque, em que o Futebol Clube do Porto é a melhor defesa, em que o Futebol Clube do Porto tem sido absolutamente superior aos seus adversários, neste ato de tempo, ou neste período de tempo, o Futebol Clube do Porto foi o clube com o maior número de grandes penalidades não assinaladas a seu favor. E é preciso dizer isto com veemência para não permitir que os peões do Estado lampiânico continuem a encharcar a comunicação social e continuem a encharcar a opinião pública com falsidades. É bom recordar que nestas 11 jornadas as 5 grandes penalidades têm nomes, não são atiradas para o ar. Foram, na primeira jornada, frente ao Estoril, penalti sobre Marcano. Na segunda jornada, penalti em Tondela por falta sobre Marega. Na terceira jornada, penalti em casa, frente ao Moreirense, por falta sobre Corona. Na quarta jornada, em Braga, penalti por falta sobre Aboubakar. E na nona jornada, penalti em casa, no jogo frente ao Passos Ferreira, por corte com a mão do jogador Ricardo quando a bola ia para a baliza. Portanto, o Futebol Clube do Porto é o clube com factos. Não é com conversas, não é com bocas, não. É com factos. É o clube mais prejudicado em termos de arbitragem. E eu desafio qualquer um dos nossos adversários a dizer 5 grandes penalidades em que os seus clubes tenham sido prejudicados neste primeiro terço de campeonato. E, portanto, nós não podemos baquear um minuto que seja, não podemos recuar um minuto que seja neste discurso de firmeza daquilo que tenham sido os prejuízos do Futebol Clube do Porto, e não vale a pena virem encharcar a opinião pública com outro tipo de brincadeiras. Um facto é real. O Futebol Clube do Porto neste momento ainda não ganhou nada. A confiança é grande, a confiança dentro do grupo de trabalho é clara e a confiança dos adeptos na equipa é inequívoca. Com esta simbiose, com esta união, com esta força, com este trabalho em conjunto, é óbvio que estaremos muito mais próximos de sermos campeões e de alcançarmos os nossos títulos do que se não o estivéssemos a fazer. Agora, temos que ter a consciência clara que, em particular, na próxima jornada na Vila das Aves, vamos ter muitas dificuldades. Vamos jogar contra um clube que tem 3 jogadores oficialmente emprestados pelo Benfica e, se calhar, mais outro tipo de negócios desse clube com o Benfica. Vamos ter um jogo extremamente complicado por ser aquele que antecede a recepção ao Benfica e que seguramente nos vão tentar passar muitas rasteiras para que nós percamos pontos antes de os recebermos. Mas é nesta altura que nós temos que estar mais unidos que nunca. É nesta altura que eu acredito que o grupo de trabalho vai ser capaz de dar uma resposta firme, cabal e sem deixar margem para dúvida da nossa superioridade. E é importante que os adeptos continuem envolvidos nesta mola humana. É importante que os adeptos continuem envolvidos neste mar azul. Mas aquilo que o Benfica mais tem procurado fazer é agora atacar o nosso defesa central Filipe, chamando à Liga Filipe vale tudo. Este clube esquece que nós estamos perante, e já há muitos anos, a Liga do Luizão vira tudo. E se ao dia 7 de novembro de 2017, o dia de hoje, comemoramos todos uma efeméride, que são os 5-0, os 7 anos dos 5-0 no Estádio do Dragão ao Benfica, naquele que foi um recital de futebol que ainda hoje Jorge Jesus e os seus jogadores nunca mais esquecerão. Aquilo que não é menos verdade é que há outra efeméride que se comemora no dia de hoje. No dia de hoje, faz também 7 anos, que Luizão teve o único vermelho direto por entrada dura sobre o adversário em Portugal. Acho que as pessoas não ter percebido bem aquilo que eu disse. Luizão, que chegou ao Benfica e ao futebol português na época 2003-2004, até ao dia de hoje, foi expulso por vermelho direto uma única vez. E essa ocasião foi precisamente nos 5-0 no Estádio do Dragão. E, portanto, a efeméride dos 7 anos dos 5-0 é também a efeméride do único vermelho direto a Luizão por entrada dura sobre o adversário, na altura uma cotovelada. Luizão provavelmente nunca fez entradas duras. Luizão nunca deu pontapés na cabeça aos jogadores do Nacional. Luizão nunca entrou com os pitões ali Edson, nunca entrou com os pitões, por exemplo, a Boateng no ano passado em Moreira de Cónegos. Luizão ainda esta jornada não deu uma cotovelada na cabeça de Rafinha. Luizão é o verdadeiro menino de cor. Luizão não é o Luizão vira tudo. Não. Luizão
Em 332 jogos no campeonato até ao presente momento, meus caros amigos, só foi expulso por vermelho direto 2 vezes. Uma, como vos disse há pouco, por agressão à cotovelada no Porto Benfica. E a outra foi um vermelho direto, mas porque o jogador ia isolado para a baliza. E sabem quem é que expulsou Luizão? Marco Ferreira, no famoso Rio Ave Benfica da época 2014-2015. Sabem o que é que aconteceu a Marco Ferreira no final dessa época? Não sabem? Desceu de divisão aquele que era um árbitro internacional. E portanto, é extraordinário que em 332 jogos Luizão só tenha visto 2 vermelhos diretos e pasme-se. Por acumulação de amarelos, Luizão também só por 2 ocasiões viu o cartão vermelho. E isso aconteceu, uma das ocasiões, aos 90 minutos, num Sporting Benfica da época 2011-2012. Portanto, é esta impunidade que graça com o Luizão vira tudo. É esta impunidade que graça no Estado lampiânico. Este Luizão, que no Campeonato Português vê um cartão amarelo a cada 4 jogos e meio. Este Luizão, só de 4 jogos e meio, em 4 jogos e meio é que vê cartões amarelos. De facto, estamos perante um menino do coro. E a impunidade que se vive com o Luizão é que nós não podemos calar. Eles querem falar do Filipe, tenham vergonha na cara. O Filipe, que acusam de ter feito 2 grandes penalidades frente ao Belenenses, nós aqui no Batalha já demonstramos por um vídeo que Luizão tem lances absolutamente iguais, um deles na jornada anterior em casa frente ao Feirense, e aí o Estado lampiânico, liderado pelo seu primeiro-ministro, calou tudo isso. Nós não vamos deixar que isto continue a acontecer, nós não vamos continuar a permitir que exista esta intoxicação da opinião pública, passando de paninhos quentes e branqueando aquilo que os caceteiros de carnide fazem e querendo imputar violência aos nossos jogadores. Meus amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde é importante que fique claro, não nos calaremos. Não nos calarão. E nós continuaremos aqui a denunciar as atrocidades que o Estado lampiânico continua a cometer. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.